Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Com nós aqui tudo bem. Com nós da espiritualidade, amiga protetora de luz, que viemos passar mais uma orientação através do médium envolvendo esse médium para quem vive nas drogas, no alcoolismo e para quem está nas profundezas, principalmente lá no Rio de Janeiro, aonde aconteceu essa tragédia que foi noticiada em todo o mundo, em todo o Brasil. Então a nossa missão da espiritualidade, envolvendo o médium, intuindo o médium, com as intuição do plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Joana Dark, Menina Zildinha, Irmã Sheila, Madre Teresa de Calcutá e vários outros espíritos amigos que já se encontram presentes para essa orientação de luz, principalmente da colônia Servo de Maria, esses benfeitores amigos que se encontram presentes para falar sobre as drogas, que as drogas só levam pessoas ao precipício, à perdição, meus amigos. Que isso não está compensando mais para o jovem, está destruindo cada vez mais a sua matéria. E a matéria é um bem sagrado que a espiritualidade confia ao espírito errante que precisa passar por provas e expiações aqui nesse planeta para sua própria evolução. E esses jovens estão se acabando no mundo das drogas, da perdição, por um momento de aventura, meu Senhor. Mas esses jovens têm que lembrar que nem só de pão vive o homem, mas da boca que sai do Altíssimo. Nem tudo que brilha é ouro, mas a nossa atenção, a nossa prudência, que nós não caminhamos para caminho das trevas, porque o caminho das trevas só leva à destruição, à guerra, à perdição. Então, está na hora de nós caminhar para o caminho da verdade, para o caminho que liberta, para o caminho de luz, para o caminho que Jesus nos ensina através da Bíblia, do Evangelho e dos seus ensinamentos que foi gravado, escritos no 10 Mandamentos, porque o 10 Mandamentos foi a primeira psicografia que se ouve notícia nesse planeta. Moisés foi aquele médium que psicografou pela primeira vez. E ele psicografou, guiado por espírito de luz, por espírito da paz, os 10 mandamentos. E tem gente que não cumpre, que não segue a risca os 10 mandamentos. Ouve falar, mas não põe em prática um segundo da sua vida. E não está ensinando o jovem a pôr isso em prática. Os jovens têm que participar mais da religião, têm que participar mais da catequese, têm que participar de atividades que levem para o caminho do bem. Muitas mães e muitos pais têm que ensinar o jovem a orar. Quantos jovens que não sabem orar, que não sabem falar o Pai Nosso,
da forma correta. Lógico que da primeira vez o Pai Nosso, a Ave Maria desse jovem não vai sair completa e perfeita. Porque a perfeição só existe naquele que tudo é, no incognoscível. Não está nenhum de nós, nem você que está vendo esse vídeo agora, nesse momento. Mas tudo é um aprendizado, tudo é uma evolução. Você orou com o seu filho hoje, ele vai captar essa palavra. Pode ser que não saia perfeito, mas se você for treinando, estudando com ele todo dia a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é um instrumento de estudo, principalmente a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. Mostre para o seu filho que é muito bonito você ser um biblionário, que esse biblionário que estuda a Bíblia, não a Bíblia de texto, mas aqueles que levam a Bíblia e levam o Evangelho para o seu coração. Muitos pais estão deixando de cumprir essa missão, de espalhar essa semente em terreno fértil, que é ensinar a oração para os seus filhos, a oração do Pai Nosso. Lê a Bíblia, lê o Evangelho com eles na cama, a hora que eles estiver pegando no sono, porque a partir do momento que a gente lê o Evangelho, lê a Bíblia, conta uma história de Jesus, dos seus ensinamentos, para uma pessoa que está prestes a dormir, a probabilidade dessas pessoas ir para o plano de luz, ir para as esferas elevadas é muito grande, porque ela está sendo impregnada pelo amor e pela palavra de Jesus. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós registramos no nosso inconsciente coletivo, é aquilo que vai aflorar a hora que nós estivermos fora do corpo, desdobrado no mundo espiritual. Por isso que é muito importante, meus irmãos, vocês mostrar a Bíblia, o Evangelho para o seu filho, pegar o costume bom de antigamente. Antigamente as crianças participavam das catequeses, participavam da mocidade e, e são grandes pessoas. Essa criança que participou da catequese, que participou da mocidade, hoje são grandes trabalhadores da espiritualidade. Mas a gente tem que se atentar, meus irmãos, que essa pessoa que foram criança um dia, hoje já está com a sua certa idade e não está podendo mais trabalhar. Está faltando trabalhador na seara do Pai, porque a seara do Pai ela é muito grande, mas o trabalhador que inclui nela é muito pouco, porque está faltando trabalhador na seara do Pai, não só da doutrina espírita. Eu sou espírita, meus irmãos, mas não só da doutrina espírita, mas de todas as doutrinas, em todas as religiões. Então temos que mostrar essa magia tão boa que é para nossa criança, que é para o nosso futuro. Ler a Bíblia, ler o Evangelho, fazer uma prece. Muitas pessoas perderam o hábito de fazer a prece e tem que voltar a ter esse hábito. Tem muita pessoa que fala, eu vou, pede pra mim lá que eu não dou conta de pedir. Só da pessoa está falando isso, ela já está pedindo. Olha para você ver que ponto que nós estamos chegando, meus irmãos. A outra pessoa pedir para você pedir no altar da igreja ou na casa espírita porque ela não dá conta de pedir. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. E a gente tem que ensinar os nossos jovens a voltar para a religião. Não para o dogma e para a doutrina, porque nem um dogma nem uma doutrina
faz parte da verdade. O que faz parte da verdade é o que está no seu coração, é o que está na sua centelha divina. E tem muitas pessoas que estão fora do religarem. Tem que religar de novo com Jesus. Tem que religar de novo com Deus. E você me pergunta, essas pessoas estão fora do religarem, eles estão fazendo o que na sua vida? Principalmente esses jovens, essas crianças estão fazendo o que? Estão no mundo das drogas, estão no mau caminho, porque aprender o funk é muito fácil. Aprender a beber é muito fácil. O pai oferece. O vô oferece. Infelizmente, anda oferecendo bebidas alcoólicas por dentro. Familiar oferece. Mas ninguém está oferecendo o evangelho para ler. Ninguém está sentando de roda numa mesa e debatendo o Evangelho e discutindo a Bíblia, discutindo cada questão da Bíblia Sagrada de Jesus e pôr essa questão em prática. Mas oferecer uma latinha de cerveja, oferecer um cigarro aceso, esses são os primeiros a oferecer. Quando não é parentes que oferecem, são amigos de escola. Eles poderiam, se essa falha não fosse cometida igual está sendo cometida hoje, de aprender o Evangelho, de aprender a ler a Bíblia católica, o evangélica, seja do que for, de aprender a ler esses textos maravilhosos que Jesus Cristo nos deixou os exemplos. Tem que se oferecer a leitura para nossas crianças. Tem muitos livros espíritas, muitos livros evangélicos, o que está recheado dessa escola da vida de local de aprendizado. E a gente tem que voltar com a nossa criança nesse local, se habituar a levar a criança na mocidade da igreja evangélica, na mocidade dos centros espíritas, fazer catequese na igreja católica e que assim essa criança voltar mais preparada para 2057. Porque o Brasil tem uma grande missão perante a Jesus. Jesus confiou uma grande missão para o anjo Mael. E o anjo Mael deposita essa missão nessa criança que estão vindo, que são crianças índigo e crianças cristal e diamante. Mas não tem como você lapidar essas crianças especiais, trabalhar com essa criança diamante, com essa criança índigo, só de saber que ela é uma criança índigo, só de saber que ela é uma criança diamante, só de saber que ela é uma criança cristal. Você sabendo disso e ficar de braço cruzado e esperar que essa criança fale uma palavra. Ela vai falar, mas vai demorar. Mas se você pegar um texto do Evangelho ou um texto da Bíblia e ler com essa criança a hora que ela tiver 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5, 10, lê um texto da Bíblia. Não precisa ser um grande texto não, mas uma palavra que todo dia você lê com essa criança da Bíblia, do Evangelho de Jesus, já é o suficiente. No final do ano, você vai ver que você leu metade do Evangelho com essa criança e essa criança absorveu esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus e com esses ensinamentos ela pode passar para várias outras pessoas e o mundo se transformar cada vez mais num mundo melhor. Agora não. As crianças não estão sendo referência do espiritual. A única coisa que ela está tendo referência, infelizmente, é da rua, da má companhia, daquela companhia que oferece um cigarro eletrônico, uma latinha de cerveja, que ensina a dançar um funk,
que essas escolas da terra não estão cumprindo seu papel, meus irmãos. Não estão passando a educação da maneira correta, porque é muito importante você saber a matemática, o português, a geografia, mas é muito mais importante você ter um ensino religioso correto, estudar todas as religiões, ponto a ponto de como cada uma representa, não debater, não discutir, ficar debatendo com discussões inferiores, mas mostrar para essa criança cada ponto que cada religião representa, porque a verdade não está na religião B e nem na religião C, mas sim o que sai da boca do Altíssimo. E cada religião, seja a espírita, a qual eu frequento, a católica, a evangélica, a muçulmana, cada uma fala de Deus de uma forma diferente, mas da forma certa e verdadeira. Então vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos voltar para a nossa, com as nossas crianças, para os templos religiosos, porque está precisando muito de trabalhadores nos templos religiosos, porque esse dirigente espiritual, infelizmente, já está chegando na certa idade e não está dando conta de coordenar o trabalho, não está dando conta de deixar o exemplo, igual Chico Xavier. Chico Xavier não deixou o exemplo, agora cabe a nós deixar aquilo tudo que ele ensinou, não estagnar esse conhecimento, mas expandir esse conhecimento, para que esse conhecimento chegue de uma forma totalmente nova para as linguagens de amanhã e o Evangelho recoe e se expanda para o mundo inteiro, principalmente para esse continente chamado Brasil. Muita paz e muita luz. Que Deus abençoe a todos. Amém.